Estamos entrando então no Conversa de Fogo de Conselho número 10, onde aprenderemos a respeito de cozinha de um acampamento escoteiro. Obviamente que o escoteiro tem que aprender a fazer comidas simples e rápidas no acampamento e que tenha todos os nutrientes necessários para que o escoteiro tenha força e agilidade nas horas das atividades e que possa estar saciado para que possa manter uma boa saúde. Então vamos ver. Uma das coisas que os escoteiros mais gostam de comer é carne. Pode ser carne de ave, carne de gado. E geralmente se aprende algumas receitas. É muito comum os escoteiros, quando tem um acampamento, disputarem a cozinha, querem todo mundo ser cozinheiro. Então geralmente se coloca um cozinheiro mais veterano e um ajudante. E esse ajudante vai aprendendo a fazer até que ele se torne um cozinheiro. E assim vai sucessivamente, fazendo com que toda a patrulha possa aprender a cozinhar. Então existem algumas receitas que os escoteiros fazem bastante, né? Picadinho de carne, por exemplo, em cubos, junto com batatas também picadas, acrescentando-se cenouras picadas também. E pega a carne primeiro, bota na frigideira com um pouquinho de óleo para selar ela. Depois de alguns poucos minutos, então, você coloca a água, vê o sal e coloca então os outros ingredientes, né, batata, cenoura, e deixa cozinhar por um certo tempo até que toda a comida que esteja ali dentro possa ser macia, ficar macia. Então esse é o ensopadinho de batatas com carne. Se pode fazer também em acampamento as coisas assadas. Você pode assar em espetos de madeira mesmo a carne num braseiro. Então você prepara primeiro um braseiro com lenhas grossas, tudo, antes de começar a assar. Então vai se preparando a carne enquanto que a fogueira vai queimando as madeiras grossas até se transformar em brasa. E com isso então se coloca a carne então espetada e de frente ao fogo, sem que as labaredas do fogo peguem na carne. E vai virando e assando ao longo do tempo. Para poder ter um fogão que possa funcionar bem, então existe um fogão feito de trincheira, cavando 2 buracos e fazendo comunicação entre os 2 buracos. E um deles então se coloca lenha e fogo, e o outro buraco é apenas para entrar o ar. Então fica um fogo feito na altura do chão. Outra maneira é colocando pedras, tipo tijolo, em 2 linhas, e depois coloca os suportes acima com 2 forquilhas para segurar as panelas. Então, geralmente as panelas têm que ser panelas com alça para poder funcionar dessa maneira. Ou então usar uma grelha chata, uma grelha, e ali pode colocar as panelas em cima da grelha e o fogo vai então fazendo o serviço. Outra maneira que a gente encontra muito nos acampamentos é o fogão suspenso. Depois de um certo tempo, os escoteiros aprendem a fazer algumas pioneirias e fazem o fogão suspenso. E da mesma forma, ou coloca leivas ou barro em cima da pioneiria, que às vezes pode ser feito com bambu, né, ou madeiras, assim, varas, né, de madeira, faz a grossura do bambu e você pode fazer o fogão normalmente. E com a mesma coisa que o que é do chão, você faz no fogão suspenso. A mesma maneira de fazer o fogo, é a mesma maneira de você segurar as panelas, né, ou com grelha, ou ele pendurado, né? Bom, o fogão ele é muito importante ser bem feito para que não haja problema. É interessante que o fogão possa ter uma entrada de ar em uma das extremidades, de modo que possa dar combustão melhor na madeira que está ali queimando, né? Então, pode-se fazer guisado também numa caçarola, né, fritando, né, a carne ali e depois acrescentando mais algumas coisas dessa carne.
Aqui no Brasil, geralmente se usa muito o arroz. O arroz tem sido a base da alimentação. Sempre se faz arroz acompanhado com alguma coisa. Acompanhado com batata, acompanhado com salsicha, com sardinhas. Mas como nós estamos falando de comida mais rústica aqui, então a gente imagina que o escoteiro possa usar então os ingredientes mais rústicos para fazer uma boa comida dentro do acampamento. Para fazer aves, então, se a pessoa tem uma ave de caça que ainda não tiraram as penas, tem uma maneira. Você, depois de limpar ele, tirar as vísceras dentro dele, você abraça ele com barro úmido, assim, uma argila, barro, e depois coloca no braseiro já previamente preparado. E esse braseiro vai assar a carne, e quando você abrir esse barro, né, vai sair dali já a carne separada das penas. É uma das maneiras de fazer. Outra maneira é você pegar uma pedra mais ou menos arredondada, que possa ser colocado dentro da ave e depois você limpa. Enquanto a pedra já bem quente dentro dela, e depois coloca em cima de uma grelha, ela já depenada, e aí ela vai assar por dentro e por fora, não levando muito tempo para acontecer. E se pode assar o que quiser em volta da fogueira, sempre de modo que o fogo não pegue labareda e tosteia a carne, porque ela pode se transformar numa carne não muito saborosa, né? Então os fogões, já comentei os seus fogões, e assim o jovem escoteiro ele pode fazer de jejum. Hoje já temos leite que pode ser levado, leite de caixinha, mas antigamente o leite era em pó, você tinha que fazer na hora, ou então tinha o leite moça, que se misturava com água, então você tinha leite no jejum da manhã. E com essas, quero dizer, com os outros acompanhamentos, né, com pão, pode ser feito o pão ali mesmo, existe o pão feito, pão de frigideira, e tem o pão de caçador. São os dois principais tipos de pães que se pode fazer em acampamento. Eles são basicamente feitos com farinha, sal, um pouco de açúcar e fermento. Então você amassa bem ele e coloca, no caso do pão de caçador, você faz um espeto de pau e enrola ele como se fosse uma cobra, assim, né? E depois você coloca assim em roda da fogueira e vai assando esse pão. Bom, como já falei do pão de caçador, então tem o pão então, de frigideira. O pão de frigideira se pode fazer com farinha, um pouco de leite em pó, você mistura e bota também fermento, e também pode colocar óleo um pouquinho na frigideira e coloca o pão ali. Depois que ele deu uma descidinha, quando você colocou também fermento. Também sai um pão muito saboroso, pão redondo assim, né? Parecendo com os pão árabe que a gente encontra no supermercado. Parece que quando se faz pão assim, dessa forma, na hora, ele é muito mais saboroso, principalmente quando está quentinho. É o famoso pão de frigideira e o pão de caçador. Também se pode improvisar forno. Há algumas pessoas com mais criatividade, acampamento mais longo, se pode fazer um forno também e assá-lo no forno. E concluindo, se pode fazer num acampamento algumas atividades de jogos, de competição. Então se dá para os jovens os ingredientes e dê um tempo para eles fazerem a comida. E dentro desse tempo, então eles têm que conseguir fazer a comida, ou seja, tem que ser rápido fazer o fogo para não perder muito tempo. E tem que fazer a comida ficar saborosa mais rápido que a outra patrulha. Então se pode fazer uma competição também de tipo de fogões. Aqueles que tiverem melhor criatividade ganham o jogo. E esteja então sempre pronto e sempre alerta.